Amor e Ódio, terceira parte, capítulo 3. Deixando o prédio da rua de C, onde o indivíduo Leblanc ficara atordoado, porém disposto a obedecer ao cúmplice que surgia, fantasma diabólico propiciando-lhe uma fortuna, Flávio, já munido de uma ordem da prefeitura de polícia, dirigiu-se a um extremo da cidade, encaminhando-se para a prisão de Mazas, assinalada mais tarde, quando da dissolução da Assembleia Nacional pelo golpe de Estado desferido por Luiz Napoleão, por haver enclausurado, entre vagabundos e ladrões, legítimos representantes da nação, deputados eleitos pelo povo, que ali provaram um tratamento que dantes lhe seria impossível conceber. Conduzido por um oficial interno, chegou à cela de certo prisioneiro por quem desejava servir os próprios interesses. Tratava-se de um pequeno fidalgo sem terras nem haveres, cujo nome era Sérgio de Villemont. Encontrava-se preso havia 5 anos, acusado de anarquismo e traição ao regime, havendo-se comprometido nos acontecimentos de 1840 e 1842. Esquecido pelos amigos e até mesmo pela lei e a justiça, amargava sua miserável sorte, minuto a minuto, na solidão de um cativeiro arbitrário e desumano, pois nunca fora ouvido, jamais tivera notícia sequer do andamento do processo contra si próprio instaurado, interrogando-se diariamente por que ali o mantinham durante tanto tempo sem lhe concederem um fim qualquer, ainda que fosse o patíbulo. Sérgio fora orador fecundo de comícios, tumultuário e obstinado, estimulador de queixas e insatisfações, extremado nos conceitos, temerário nos propósitos porque, disposto a meios violentos para atingir o fim de que esperava glória para a mãe-pátria e felicidade para o povo. Jornalista vigoroso, exorbitava dos próprios direitos até a inconveniência antidemocrática, antissocial e desumana da ameaça e do insulto ao adversário, o que às vezes, sem conta, lhe valeu advertências e censuras dos próprios correligionários e amigos, dentre estes, Gaston d'Aberville. Mas tolhidos seus descomedidos impulsos por uma repressão igualmente violenta e desumana, seu ânimo se apoucara, as energias se anularam sob a tortura de 5 anos de masmorra. Em vão, Gaston se debatera por sua libertação, desdobrando-se em procura do auxílio de personagens influentes que lhe conseguissem ao menos o desenvolvimento do processo. Inutilmente apresentar o próprio testemunho, como dos demais adeptos da mesma causa, amenizando, quando possível, as possibilidades que pesavam sobre o antigo redator de seus jornais. Sérgio continuava incomunicável no fundo da prisão, enquanto cada vez mais escasseavam as esperanças de arrancá-lo ao seu jugo. De Villemont era normando. O visconde conhecera sua família, com ela entretendo relações de polidez durante algum tempo. Vendo surpreendido que a porta da masmorra se abria permitindo passagem a alguém que não era o carcereiro, levantou-se sem, contudo, reconhecer o visitante. A penumbra do miserável sítio, Flávio de Lacordaire examinou-o, não, porém, sem se impressionar, notificando que o infeliz se tornara irreconhecível. "Não me reconheceis, Sr. de Villemont?" disse, estendendo a destra, enquanto o oficial e o carcereiro postavam-se do lado de fora. O prisioneiro fitou-o detidamente para, de súbito, responder no auge da surpresa e da emoção. "Oh, Sr. de Lacordaire, meu Deus! Não me atrevo a acreditá-lo. Obrigado, Sr. Visconde. 1000 vezes obrigado." "Trago-vos o testemunho da minha consideração, desde muito dispensada à vossa respeitável família, Sr. de Villemont."
Obrigado, senhor Visconde, 1000 vezes obrigado. Lamento sinceramente os vossos infortúnios e trago-vos a esperança com minha visita. Eia, reanimai-vos, nem tudo está perdido. Ofereço-vos a liberdade. O prisioneiro deu um salto, agarrando-se àquele que se insinuava como salvador. Por quem sois, senhor Visconde? Não zombas de minha desgraça? Ah, repeti o que acabaste de dizer. Com efeito, Sérgio de Villemont, posso restituir-vos não apenas a liberdade, mas também ao convívio da vossa família, que há 5 anos chora por vós, como a convívio da sociedade. Para tanto, será necessário tão somente certo entendimento entre nós ambos, e é para vos propor que, vencendo poderosos obstáculos, aqui me tendes, animado de boa vontade para agir em vosso benefício. O prisioneiro de Luís Felipe curvou-se, tomou aquela mão esquálida e beijou-a compungidamente. Uma lágrima umedeceu a camurça da luva, sem atingir a pele. Falai, Senhor. Ouvirei como ouviria o próprio Deus que se compadeceu de mim por vosso intermédio. Pedi em troca o meu sangue, a minha vida. Atalhou com ardência. Nova crispação fez tremer os lábios delgados do inimigo de Gaston, à falta da possibilidade de um sorriso. Ele compreendia que de fraquezas e alucinações deprimiram a mente de um prisioneiro esquecido pela lei e que perdeu a esperança. E que, assim sendo, como seria fácil fazer desse farrapo humano um escravo dócil e quaisquer caprichos, desde que se lhe prometesse a liberdade, disposto a prosseguir, continuou cheio de animação. É indispensável forneça certos esclarecimentos, meu caro de Villemont, sem os quais me não será dado iniciar demarches para a tua libertação. Tratava-o agora intimamente, por entender mais sedutor que assim fosse. Sérgio reconfortava-se atento. Delacordaire interrogou-o de chofre. Conheceste o Marquês d'Aberville de Saint-Pierre, o filho? Oh, muito, senhor Visconde, afirmou quase risonho. Quem não o reconheceu em Paris? Confiaste nele quanto a ideais patrióticos ou políticos? Sim, todos os grêmios e associações republicanas tinham em grande conta a palavra do Marquês, apesar de sua juventude. Favorecia dedicadamente a causa. Diz-me, e o senhor de Franceville de Soissons o conheceste? Também. Falamos-nos algumas vezes na redação, graças à influência de d'Aberville. Eram íntimos. Pois bem, agora ouve-me, de Villemont. Sérgio fitou emocionado. O tom em que Delacordaire pronunciara as últimas palavras ressoara tão lugibremente em sua sensibilidade que, mau grado seu, o prisioneiro inquietou-se. Estou ouvindo, senhor Visconde. O senhor de Soissons morreu. Oh, não sabia. Era meu genro e meu mais estremecido amigo. Oh, não sabia. Morreu assassinado. Oh, meu Deus, não sabia. E foi d'Aberville de Saint-Pierre que o matou miseravelmente, depois de abusar de sua confiança de amigo generoso, tentando ultrajar-lhe a honra conjugal. Oh, d'Aberville? Impossível. Seria incapaz de tal infâmia, senhor Visconde. Conheci-o muito de perto. Suas leviandades não iriam a tanto. Cala-te! Vê-se bem que o não conheces. Ouve-me. De Saint-Pierre, sedutor, traidor, assassino, traz na consciência a vileza de outro crime. É delator e perjuro. Oh, d'Aberville, delator? D'Aberville, perjuro?
Afianço-vos que estáis enganado, Sr. de Lacordaire. Era franco, leal, sincero. Não pode ser, não pode ser. Porventura não imaginaste jamais, desgraçado Sérgio, a quem deves a denúncia que a ti, como a teus cômpares mais íntimos, reduziu ao cativeiro? Não, senhor. A d'Aberville. A d'Aberville? Não, não. D'Aberville não cometeria semelhante traição. É inofensivo e bondoso. Não desgraçaria quem quer que fosse voluntariamente. Sabes quem te acusou? Quem lançou a desonra sobre teu nome, agravando tuas ações em prol de uma república, escancarando-te as portas dessa prisão para te cobrir de opróbrio, enquanto a si mesmo inocentava e salvava? Senhor, não fui denunciado. Os oficiais de Sua Majestade descobriram tudo. Fui apanhado em flagrante no meu clube, incentivando a revolução e a deposição do nosso soberano. Fui além das conveniências, apaixonei-me, enlouqueci ante a miragem das ambições. Quem julgas que te denunciou avisando os oficiais de Sua Majestade da reunião daquela noite? Oh, meu Deus, não, senhor Visconde, estarei louco? Foi Gaston d'Aberville? Sim, Gaston d'Aberville. Trago-te provas, e mais tarde outras aparecerão. Sim, ele, o falso amigo, ontem como hoje, o devasso e traidor que tanto vilipendia honras inatacáveis como agremiações políticas. O tom que usava de Lacordaire era violento. O suor inundava a fronte cálida do prisioneiro que se julgava joguete de insidiosas alucinações. Pesado silêncio caiu sobre os dois homens durante alguns instantes. Na mente de Sérgio, reduzida a um caos, como que retumbava a deprimente advertência. É a d'Aberville de Saint-Pierre que deves a desgraça que te aniquilou para sempre. Eis, porém, que o insinuante fidalgo, qual demônio obsessor, retirava de uma carteira de couro que sacara de um bolso da sobrecasaca a falsa carta que extorquira da vileza do indivíduo Leblanc, na qual se pretendia que Gaston revelava ao seu advogado a delação que fizera de vários correligionários, entre outros Sérgio, assim como o suposto rascunho do ofício com que 5 anos antes cometera a ominosa traição. Lembras-te de Leblanc? Indagou cínico enquanto estendeu os 2 documentos ao mísero segregado de Mazas. Sim, meu companheiro de tumultos ideológicos. E administrador dos bens do senhor? De Saint-Pierre, sim, lembro-me. Lê esses documentos, Sérgio, que Leblanc me confiou, desgostoso com mais uma infâmia de d'Aberville, pois o miserável acaba de denunciá-lo agora, e Leblanc, perseguido e infeliz, parte hoje para o estrangeiro, exila-se no intento de escapar à sorte que te surpreendeu de boa fé. O antigo discursador das ruas recebeu-os nas mãos trêmulas, pondo-se a lê-los com dificuldade na penumbra da cela. A assinatura do moço marquês lá estava, elegante e legível, assinalando a infâmia. Para um desgraçado que havia 5 anos definhava de dor e desespero nas sombras de um cárcere aterrador, a caligrafia que dançava sob seus olhos era macabro ajustamento de um fraseado indigno, não apresentaria defeitos. De Villemont dobrou os papéis, entregando-os ao Visconde sem nada proferir. Estava lívido e absorto. Profunda derrocada oprimia sua alma, sufocando em seus escombros uma ilusão a mais. Flávio Henri ainda uma vez rompeu o silêncio. Enquanto, arrojado neste antro, sorves o fel de todas as amarguras possíveis a um coração,
Com ele, que igualmente conspirou contra o rei e o regime, que tem acontecido? Absolutamente nada, porque se soube forrar as repressões da vigilância governamental, ao passo que perdia os correligionários. Vivia para os gozos brilhantes da sociedade, bajulado e endeusado como César, enquanto que tu e outros como tu gemiam na sinistra solidão de masmorras infectas como esta, até que, por eliminar covardemente o pobre Marquês de Soissons, caiu inevitavelmente nas garras da justiça. Sérgio ouvia, atingido por uma surpresa indescritível, um mal-estar que lhe trazia laivos de loucura. Mas Flávio, cujo caráter não o recuaria jamais à frente de um projeto iniciado, continuava tecendo o enredamento sinistro, morbus letal contaminando a mente exausta do infeliz encarcerado. Que tem feito ele para te livrar? Acaso procurou consolar-te sequer? Estou incomunicável, senhor, há 5 anos. Sei, porém, por alguns recados transmitidos pelos guardas, que socorreu minha família, livrando-a da miséria. Oh, nada fazia para te livrar, antes te entregava à tua própria sorte, porquanto muito lhe conviria o teu degredo aqui, para que lhe não pedisses contas mais tarde da ação praticada. Não sei, senhor Visconde, parece que... não sei. Pois bem, necessito do teu testemunho contra D'Aberville e venho pedi-lo em troca da tua liberdade. Ainda não foste julgado, sequer se iniciou o teu processo. Informaram-me hoje na própria prefeitura de polícia. Como não foste jamais interrogado? Tanto melhor. Trarei do teu processo e necessariamente será chamado a inquirições. Disponho de excelentes meios para anular as responsabilidades que sobre teus ombros pesam. Não pouparás o Marquês em teus depoimentos. Acusa-o, Sérgio, acusa-o de tudo o que te vier ao cérebro. Lembra-te de como te traiu e aos demais. Castiga-o quanto puderes. Acusa-o, sobretudo, de vos incitar, a ti como aos teus cômpares de clube, para eliminar Luís Felipe. Senhor Visconde, mas devo grandes favores a esse pobre marquês. Eu sei que é inofensivo. Ademais, é padrinho de minha filha. Garantiu-lhe a educação no internato religioso. Deu-lhe um dote para quando contrair matrimônio. Tanto melhor, Sérgio, tanto melhor. Todos dirão que, com tudo isso, se chegaste a acusá-lo, é que dizias unicamente a verdade. Enquanto me prestas tal serviço, bater-me-ei em teu proveito, arrancar-te-ei da prisão. Possuo ainda a mansão de Saint-Croix, que bem conheces. Não pretendo jamais tornar a habitá-la. Ajuda-me a castigar o delator, o homicida, e Saint-Croix será tua. Terás boas terras já cultivadas, posição equilibrada entre teus pares da nobreza, a fim de reiniciares a existência serenamente junto dos teus, lá na querida Normandia, a terra do teu berço. Ora, o resultado do sinistro colóquio, levado a efeito sobre as abóbadas sombrias do cárcere, não poderia deixar de ser senão o que na realidade foi. O infortunado prisioneiro, meio dementado pelo sofrimento, confiou sinceramente nas afirmativas daquele que revivescia em sua alma as mortas esperanças de liberdade, ao qual conhecera aureolado de austeras virtudes, ou fez que confiava, a si mesmo contrariando, soptando os bardos solertes da consciência para servir os interesses próprios, dada a circunstância desesperada em que se encontrava. Prometeu a Delacordaire tudo quanto este lhe pedia. Lembrando, no decorrer da conspiração satânica, outras coisas imprevistas, entre elas a existência de um arquivo secreto na residência do moço normando, no qual papéis comprometedores
seriam encontrados, tais como esquemas para as possíveis revoluções, programas para governo republicano, cartas de Luiz Napoleão indagando do estado da política na França e respostas do mesmo príncipe às exposições feitas do assunto por D'Aberville. O orgulhoso titular deixou Mazas com os olhos resplandecentes do torpe ardor da maldade em vias de satisfação. Não obstante o testemunho do farrapo humano que acabara de aviltar, como suas insídias obsessoras, não lhe parecia tão forte e decisivo quanto desejava para esmagar de uma vez para sempre o antigo prometido de sua filha. Dentre os serviçais da casa de Soissons, sobressaía um moço de cavalariças pela viva inteligência de que era dotado, como pelos hábitos que mais pareciam os de um autêntico estudante do bairro latino. Chamava-se Félix Touchet, e nas cavalariças de Soissons servira apenas durante 2 meses, passando sem mais discussões a auxiliar da intendência ou mordomia, graças ao espírito sagaz que possuía, aos conhecimentos sólidos de letra, contabilidade, etc. Antes de se ver forçado a servir no humílimo posto de tratador de cavalos e seguidamente no de auxiliar de mordomia, este jovem parisiense fora tipógrafo e convivera em ambientes frequentados por intelectuais e gênios da literatura, cujos nomes ainda hoje se pronunciam com admiração, a seu contato se habilitando progressivamente a ponto de declamar os poemas do Sr. de Musset e do Sr. Victor Hugo e de se dedicar à leitura das obras de J.J. Rousseau. Por essa época, de Villemont, militando no jornalismo como redator dos órgãos mantidos por D'Aberville, deu-lhe trabalho a seu lado, tornou-o pessoa de sua confiança, arrastando-o para o seio dos partidos reacionários a que servia, dele fazendo o árdego batalhador republicano. A Revolução de 1842, porém, detendo os ímpetos patrióticos de Villemont, lançou-o como ao mestre no fundo de uma prisão, da qual saiu alguns meses depois, graças à intervenção de D'Aberville, completamente curado das ambições políticas, empregando-se então no Palácio de Soissons. Flávio de la Cordaire conhecera-o na ocasião que passara a auxiliar de intendência, pois na ausência de Soissons, Flávio, se presente em Paris, inspecionava os haveres deste, zeloso e prestativo. Haviam-se falado quando Touchet, bom secretário, exibia a escrituração dos domínios, sempre em perfeita ordem. Durante uma dessas conversações, Touchet, vaidoso por tratar com a nobreza, notificou que de longa data merecia a confiança de aristocratas. Então, citando de Villemont, fidalgo arruinado, e de Saint-Pierre. Ora, de la Cordaire, que na ocasião justamente colhia informes acerca do belo marquês, que lhe acabava de solicitar a mão da filha, provocou o moço intendente a confidências, valendo-se de ardis e subterfúgios assaz maliciosos. Supondo-o amigo como o próprio de Soissons, e encantado com a consideração de que se via alvo, Félix se expandira certo ademais de que tratava com um adepto dos ideais republicanos. Assim foi que discorreu eloquentemente sobre as atuações políticas e jornalísticas do Marquês, a quem conhecia de perto, afirmando, entre outras coisas interessantes, que Gaston escrevia artigos violentos de ataque à monarquia como ao clero, a ambos responsabilizando por muitas das infelicidades que afligiam o povo, mas o fazia com nomes supostos, que eram de sua autoria muitos panfletos e artigos de fundo atribuídos aos redatores, pedindo a deposição do soberano
para a proclamação da República, que existira um arquivo na redação no qual se colecionavam os originais firmados pelo Marquês e as indicações dos pseudônimos por ele usados, exigência dele próprio, que não desejava seus auxiliares responsáveis por ideias suas, que o arquivo fora transportado mais tarde para a residência particular do fidalgo republicano, que este expedia farta correspondência para bonapartistas exilados, os quais opinavam declaradamente para a República, que se correspondia mesmo com Luís Napoleão, a quem visitara pessoalmente por 2 vezes no exílio da Holanda, e que os d'Aberville, que no século XVII se haviam beneficiado com os favores de Luís XIII, por um de Orleans, portanto, depois da Revolução, haviam traído a casa de Orleans, bandeando-se para as hostes napoleônicas, opinião que Gaston conservava, tornando-se simpático ao sobrinho do grande imperador, e até nele pensando para o primeiro magistrado do país, uma vez advinda a República. Deixando Mazas, Flávio rememorava todos esses pormenores, sem atender sequer aos incômodos solavancos da carruagem de aluguel em que demandava a residência humilde do moço escrituário. Recebido polidamente, foi imediatamente ao alvo premeditado. Circunstâncias graves, assim como particularidade melindrosa, trazem-me à sua presença, Touché, obrigando-me a solicitar o seu auxílio para o cumprimento de um dever sacrossanto. O discípulo de Rousseau respondeu com modéstia: se estiver dentro de minhas humildes possibilidades servir a uma alta personagem como o Sr. Visconde, estejais certo de que podereis contar com a minha boa vontade. Flávio pareceu meditar um momento. Talvez que o papel que se impunha diante de um homem de condição social inferior a si próprio o repugnasse. Prosseguiu, não obstante, incapaz de voltar atrás nos projetos a que se propunha. Creio não estar ainda de todo esquecida a tragédia que roubou a vida ao inesquecível Marquês de Soissons. Efetivamente, Sr. Visconde, a perda é irreparável. D'Aberville encontra-se detido no velho presídio de Blois. Soube-o e lamento profundamente. Como lamenta? Não é, então, justo que a lei reprima os criminosos, sejam plebeus ou fidalgos? É que não creio o Sr. de Saint-Pierre capaz de um homicídio, e ainda menos na pessoa do seu melhor amigo. No entanto, é indubitável a sua culpabilidade. As aparências iludem frequentemente, senhor. Confio na palavra do Marquês perante o tribunal. E considera o Sr. de Saint-Pierre honrado bastante para que sua palavra mereça confiança? Eu não tenho razões para duvidar da honra do Sr. d'Aberville de Saint-Pierre. O insidioso adversário sorriu enigmaticamente no intuito de impressionar o interlocutor. Bem se vê que ignoras fatos concludentes da desonestidade da personagem em apreço, meu pobre Touché, insistiu o satânico. Como assim, Sr. Visconde? Esqueceu os inexplicáveis acontecimentos que levaram à prisão de Villemont, Ferdinand, Gerardin, Alexis de Merville, Tardieu de Saint-Simon, Félix Touché? Inexplicáveis, dizeis, pois não éramos todos conspiradores? Não combatíamos o nosso rei tratando de sua deposição? E que tem o Sr. d'Aberville? Com tudo isso, denunciou a todos vós como reacionários perigosos, terroristas que pretendiam a reprodução do patíbulo de 93? O Sr. de Saint-Pierre praticou essa abominação? Denunciou-nos de tal monstruosidade? A mim também? A todos do seu clube aprisionados naquela noite fatal? Touché fitou assintosamente o pai de Henriette.
Senhor Visconde, se pretendeis o meu concurso para represálias ao Marquês de Saint-Pierre, em vista dos sucessos desenrolados no seio de vossa família, desenganai-vos, não vos atenderei. Conheci sobejamente o Marquês para aceitar a possibilidade de semelhante infâmia. Perdoo a ideia pouco lisonjeira que está fazendo do meu caráter. Sugere, assim, que falto com a verdade? Longe de mim o pensamento de tal desrespeito, mas podereis estar mal informado. Eu afirmo que o senhor é que se engana, Touché, que D'Aberville praticou essa infâmia sim, pois que a verdade é que, com efeito, conspirastes juntos, preparastes complôs e audaciosas revoluções no segredo dos vossos grêmios, inimigos que sois todos vós de sua majestade, coisa que eu próprio poderei provar perante a lei, até mesmo a seu respeito, Touché. Pena é que D'Aberville, delator dos próprios companheiros de ideal, não fizesse jus à confiança de que fora depositário. Aliás, como todo aristocrata, cedo ou tarde abandonaria, fatalmente, a grei republicana para retornar ao senso da responsabilidade de casta. E para se exculpar e retornar às boas graças do seu soberano, nada melhor do que uma delação de tal vulto. Ao passo que discorria, servindo-se de uma ironia que não escapava ao jovem conspirador, Flávio Henri tirava do bolso os documentos que conhecemos, apresentando-os ao interlocutor, cuja palidez, ouvindo o visitante, atestava a inquietação que dele se apoderava. Sem uma palavra, Félix Touché leu e releu os documentos, tornando-se lívido a cada frase que concluía. Longos minutos se passaram, durante os quais, com os olhos colados aos nefastos papéis, dir-se-ia que refletia sobre os acontecimentos passados ali ressurgidos. Aquele caráter que se esforçava por se tornar correto em todas as circunstâncias, nem por um instante assomou a possibilidade de se tratar de provas falsas. Félix não conheceria com certeza integral a caligrafia de Gaston, e tampouco seria técnico em pesquisas do gênero para poder encontrar de momento os defeitos que a habilidade criminosa de Leblanc poderia ter deixado passar. Os originais de Gaston para as redações eram arquivados por ordem da gerência da casa, seguindo para as oficinas de impressão tão somente o produto dos copistas firmados pelos pseudônimos, razão pelo qual o jovem declamador julgou reconhecer a letra do antigo chefe, a qual costumava entrever uma e outra vez na redação, sem mais preocupações de detalhes. Terminado o exame, dobrou vagarosamente os ditos documentos, devolvendo-os ao seu possuidor. — Que responde? Interpelou ansioso e intrigante. Félix fitou-o com um misto de desapontamento e severidade, atendendo antes com outra interrogação. — Que pretendeis de mim, senhor Visconde? — Apenas o seu testemunho no Tribunal de Justiça de Paris contra D'Aberville. Dirá dele tudo o que souber a respeito das suas atuações políticas e mais o que me confiou há algum tempo. Mas é que não creio que suas atuações representassem cabedal criminoso. Ademais, devo-lhe favores. Como retribuirei tão mal o bem que me andou fazendo? Pensa bem, Touché. De Saint-Pierre não é amigo, senão das próprias vaidades. Vingue-se dele, que aos próprios colegas desgraçou. Prestar-me-á serviço inestimável, provará respeito aos companheiros sacrificados, servirá à pátria reprimindo um traidor. Na tarde do dia seguinte, após uma noite de ansiosas elucubrações e prolongados entendimentos com antigos comparsas de pelejas partidárias, Félix dava entrada no suntuoso solar do inimigo de Gaston,
sendo imediatamente recebido. Depois dos cumprimentos polidos, mas não servis por parte do visitante, seguiu-se de curto diálogo, eloquente bastante, porém, para prever o destino que esperaria o detido de Blois. Venho comunicar-vos, Sr. Visconde, que me ponho ao vosso dispor para o testemunho ontem solicitado a respeito das atuações do Marquês de Saint-Pierre em nossos grêmios. Falarei o que souber, e ficar certo de que sei de muita coisa de fácil comprovação. Alguns companheiros meus, que desde muito desconfiavam dele, em virtude da sua deslealdade como aristocrata para com sua majestade, revoltados com o que lhes expus, prestam-se igualmente a esclarecimentos importantes. Orientai-me, portanto. Oh, Touché, eu sabia que tratava com um homem honrado. Apertou-lhe a mão num gesto de desprendimento que jamais concedera a pessoas de outra condição social, e acrescentou sorridente: Tranquilizai-vos, não correrei nenhum risco ante a justiça. E quanto a si, honrado mancebo, quanto deseja pelo serviço que me presta? O meu caráter não está à venda, Sr. Visconde. Nem desejo prestar qualquer colaboração. Apenas pretendo castigar um perjuro dos postulados sagrados da fraternidade. Repeliu com ousadia o admirador de Rousseau.